Oi, eu sou Keila Santana e começa aqui a Revista da Câmara. Em menos de meia hora, as notícias que foram destaque na semana. A votação da reforma da Previdência na Comissão Especial ganhou um novo prazo. Será antes do início do recesso parlamentar, dia 17 de julho. A data limite para a inclusão de estados e municípios no texto é a próxima terça-feira. Fundador do site que divulgou diálogos atribuídos ao então juiz Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dallagnol, diz aos deputados que o material revelado mostra que Sérgio Moro se comportava como chefe da Operação Lava Jato. E você vai ver também. Investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, que confirma detonação de explosivos na mina do Córrego do Feijão no dia da tragédia em Brumadinho, será compartilhada com a CPI da Câmara que investiga o caso. Ecocídio. Aprovada em plenário a tipificação de crime para punir quem causa desastre ambiental. Destruição da flora e mortalidade de animais pode dar até 12 anos de prisão. A proposta seguiu para o Senado. A divisão no esporte deve ser por gênero ou por sexo? O debate polêmico divide especialistas e deputados. 3 projetos aqui na Câmara podem proibir mulheres trans em competições profissionais femininas. A votação da reforma da Previdência na Comissão Especial ganhou um novo prazo. A previsão agora é que ela saia antes do recesso parlamentar, marcado para o dia 17 de julho. A próxima terça-feira será o dia D para a inclusão de estados e municípios no texto. O repórter Tiago Ramos acompanhou a semana de negociações aqui em Brasília. Reunião da reforma da Previdência. O que deveria ser a leitura pública do relatório acabou virando um encontro na residência oficial do presidente da Câmara. Entre uma coisa e outra, o debate sobre incluir ou não governadores na reforma. Agora, o prazo final para eles é terça-feira. Então, vale a pena esperar até terça-feira. Por quê? Porque, como disse o presidente da Câmara, não compromete o cronograma. Ainda assim, é possível se aprovar no primeiro semestre. A cobrança é feita especialmente sobre os governadores do Nordeste. É muito fácil. O que querem os governadores? Casados, levando a vida de solteiro. E nós queremos é votos. O que resolve na reforma da Previdência são votos. É muito fácil o governador fazer um discurso, chamar a imprensa, eu quero a reforma, mas não traz votos. Não adianta nada. Existe aí uma disputa política. Afinal de contas, quem é que vai pagar o custo político de aprovar regras mais duras para as aposentadorias? Se os estados ficarem na proposta de reforma da Previdência aqui em Brasília, esse preço vai ser pago por deputados e senadores. Se os estados ficarem de fora, cada governador vai ter que aprovar as regras em seu estado. Nesse caso, o preço seria pago por eles. Mas o cálculo político aí vai além disso. Tanto quem é contra quanto quem é a favor da reforma, nessa hora está fazendo conta. Para aprovar a proposta aqui no plenário, são necessários 308 votos em 2 votações diferentes. Trazer os governadores mexe com esse levantamento, tanto para cima quanto para baixo. Incluí-los pode nos fazer perder votos de algum campo. Então, se a gente perder votos de algum campo, a gente tem que recuperar do outro. Ou a gente tem que trazer os votos mais importantes dos governadores, porque a gente não perde voto nenhum. A gente chega até com uma margem muito segura para votação no plenário da Câmara. Governadores e o clima para votação. Se os deputados mais próximos aos governadores declararem voto, eu acho que a gente cria um ambiente, inclusive, de uma votação com muito voto, o que pode agregar até o voto dos indecisos dos nossos partidos que já estão a favor da reforma. E as regras para policiais? O governo precisa dar uma solução. O governo precisa dizer se mantém a opinião de que a regra de transição que foi colocada pelo relator está correta ou não, ou se vai aceitar essa pressão legítima, esse lobby legítimo dos deputados da área de segurança, que são 22 no PSL, mas esse não é um problema do parlamento. Nós vamos manter no texto aquilo que tiver acertado com a equipe econômica em relação às polícias militares e às polícias a Polícia Rodoviária Federal. Atrito com a equipe econômica. Tem um ditado que diz que o sapo morre pela boca. Menos intriga, mais política, porque na política é que a gente vai reformar o Estado brasileiro e dar solução para os problemas dos brasileiros. Desemprego, pobreza, entre outros. As questões em torno do relatório são várias. O tempo não.
pequenos detalhes vão ser tratados ao longo do dia na segunda-feira, detalhes que não envolvem questão de estados e municípios, e até às 14 horas de terça-feira há o compromisso do presidente Rodrigo Maia com os governadores de buscar uma concertação. É a reunião derradeira. Então, a gente tem duas possibilidades, ou faz uma reforma completa com estados ou municípios, ou de fato estados e municípios ficam fora, e aí cada um vai ter que resolver a sua reforma. Aí o governador vai ter que se entender com a sua assembleia, né? E nem todos têm, né? Aliás, a minoria tem força para realmente conseguir aprovar uma boa reforma na sua própria casa. Na Comissão de Direitos Humanos, foi ouvido o jornalista e fundador do site The Intercept, que divulgou diálogos atribuídos ao então juiz Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dallagnol da Operação Lava Jato. Glenn Greenwald afirmou aos deputados que o material divulgado revela que Sérgio Moro se comportava como chefe da operação da Polícia Federal. O jornalista disse à comissão que a série de reportagens demonstra que o juiz interferia na investigação da Operação Lava Jato. Esse material já mostrou e vai continuar mostrando que Sérgio Moro era o chefe da Força Tarefa da Lava Jato. Ele era o chefe dos procuradores. Ele está o tempo todo mandando que os procuradores deveriam fazer e depois entrando ao tribunal fingindo que ele era neutro. Glenn Greenwald também rebateu as declarações do ministro Sérgio Moro sobre as reportagens. O ministro da Justiça afirma que os procuradores foram vítimas de uma invasão criminosa em seus celulares e que não pode assegurar que os diálogos sejam verdadeiros. Nós falamos com pessoas que conversou com os membros da Força Tarefa do Lava Jato e mostrou as conversas dentro desse arquivo e eles compararam as conversas no seu telefone e disse essas conversas são totalmente autênticos, iguais, nenhuma palavra é alterada. Deputados do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, não gostaram das críticas do jornalista feitas ao ministro. Onde estão os áudios? Que provas são essas? Se então pode fazer qualquer coisa, se qualquer associação, pessoa anônima chegar para nós com uma informação e essa informação for considerada verídica, então não precisa provar. Então, de um lado, se o senhor não provar essa informação, elas são mentirosas, o senhor é mentiroso. Se o senhor provar, o senhor é criminoso. Deputados da oposição defendem que o ministro seja investigado. Ele será convocado porque ele tem que dar explicações na casa. Pode ser que se abra uma CPI, essa é uma possibilidade que a casa tem, se entender assim, a sua maioria será aberta e ele pode ser investigado possivelmente. Propomos uma CPI, estamos coletando assinatura. Então nós coletamos porque na nossa visão houve um crime. O crime é o hackeamento dos celulares do ministro Sérgio Moro e dos membros da Lava Jato. A Comissão de Constituição e Justiça convidou Sérgio Moro para falar sobre o caso na terça-feira que vem. O ministro viria esta semana, mas desmarcou o compromisso. E depois de revogar decisões que flexibilizavam o porte de armas, o presidente Jair Bolsonaro editou 3 outros decretos e vai encaminhar um projeto de lei com urgência constitucional sobre o porte de armas para ser analisado por deputados e senadores. O ministro da Casa Civil veio ao Congresso para explicar aos deputados. Uma maioria de 47 senadores votou pela anulação dos decretos presidenciais que tornavam mais flexíveis as regras para a posse e o porte de armas pela população. A mudança poderia ser votada nesta terça pela Câmara, mas o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, veio anunciar a revogação dos decretos. Nós acabamos de protocolizar um projeto de lei que trata de porte de arma para o cidadão, com a presidência da Câmara dos Deputados, com o regime de urgência constitucional. E nós temos o compromisso do presidente da Câmara de que dentro dos próximos 30 dias ele será avaliado em comissões e irá ao plenário da Câmara. Saído do plenário da Câmara, vai imediatamente ao plenário do Senado Federal, mas para que não haja um vácuo legal, nós vamos reeditar, então, as mesmas regras de 2004
no que diz respeito ao porte. O presidente da Câmara considerou a iniciativa um gesto do governo na busca de um entendimento com o Legislativo. Eu acho que o governo compreendeu que é o melhor caminho para que não pareça, né, que é um movimento contra o governo, contra aqueles que defendem o uso de arma, mas é um tema muito difícil, muito polêmico. Na semana que passou, o plenário da Câmara aprovou a destinação de recursos do pré-sal para financiar gasodutos. Os deputados também aprovaram o projeto que tipifica o crime de ecocídio, que é quando a pessoa causa desastre ambiental com destruição significativa da flora ou a mortandade de animais. Mas o assunto de maior repercussão foi a prisão de um sargento que transportava 39 quilos de cocaína no avião da FAB, que fazia parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi ao Japão para a cúpula das 20 maiores economias do mundo, o G20. O repórter Santiago Delap acompanhou a semana no plenário. No Dia Mundial de Combate às Drogas, o assunto que dominou os debates no plenário foi mesmo a notícia da prisão na Espanha de um militar brasileiro da comitiva presidencial de Jair Bolsonaro, com 39 quilos de cocaína na bagagem. Essa casa tem que tomar uma posição com relação ao Bolsonaro. Nós temos que tomar uma posição que o Bolsonaro não pode andar por aí desmoralizando o povo brasileiro. Foi no avião de apoio e não foi a instituição, foi um militar. Ele que se responsabilize, ele que trate do problema, não foi o presidente da República. É uma notícia que envergonha o Brasil perante todo mundo. É um avião que vai na frente, um batedor, não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro. Os deputados aprovaram uma emenda do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, que estabelece uma nova divisão dos recursos do petróleo da União, ficando assim: 30% continuam no Fundo Social, 20% serão destinados à construção de gasodutos e os outros 50% vão para estados, municípios e União investirem em saúde e educação. O texto agora segue para o Senado. O item mais polêmico do projeto foi o que previa redirecionar parte do Fundo Social, composto por recursos oriundos do pré-sal, de áreas como educação e saúde, para a construção de gasodutos. Um país com a dimensão continental do Brasil tem somente, pasmem, 9 mil quilômetros de gasodutos, enquanto nossa vizinha Argentina tem 15 mil. Com essa nova modalidade do governo de simplesmente contingenciar recursos para a educação indiscriminadamente, como vimos agora com as universidades e institutos federais, esse seria um caminho. Nós fazermos uma destinação direta desses recursos para a educação e para a saúde. Agora não. Estamos tirando desses setores que são nevrálgicos para construir infraestrutura. É falso dizer que é retirada de recursos da saúde, da educação, porque se criará uma linha de financiamento a partir de recursos do Fundo Social. Por que falso? Porque a capitalização desses recursos vai devolver esse dinheiro para o investimento em áreas sociais. O projeto aprovado nesta quarta-feira permite o aumento do prazo de outorga de usinas hidrelétricas atingidas por falta de chuvas. De acordo com o projeto aprovado pelos deputados, no dia em que o crime ambiental de Brumadinho completou 5 meses, o ecocídio consiste na contaminação do ar, da água ou do solo, causada por desastre ecológico ou por rompimento de barragem. Os responsáveis podem ser punidos com 4 a 20 anos de reclusão. A segunda proposta aprovada na noite desta terça-feira foi o projeto de lei que institui a política nacional em prol de atingidos por barragens. Essas populações terão direito a auxílio emergencial, reassentamento e indenização em dinheiro, entre outras reparações. Nós reconhecemos aqui a centralidade do sofrimento das vítimas. Tudo que eu li aqui se aplica perfeitamente sobre o Brumadinho. E nós estamos totalmente parceiros com o povo de Minas Gerais. Agora, precisamos ter entendimento que em cada lugar é diferente do outro. As minas de Minas não são iguais às minas do Pará. Os deputados aprovaram ainda o projeto que altera a Lei de Segurança de Barragens e Código de Minas e aumenta a multa em caso de desastre ambiental para até R$1 bilhão. Os 3 projetos seguem agora para o Senado Federal. O plenário também aprovou o texto principal da nova Lei de Licitações, que, entre outras coisas, cria modalidades de contratação diferentes das atuais e inverte o processo licitatório, em que primeiro serão analisadas as propostas e só depois os documentos de habilitação do vencedor.
E os senadores aprovaram uma nova versão do projeto que cria o pacote de medidas anticorrupção. Foi incluída no texto a punição para juízes e integrantes do Ministério Público que cometerem abusos de autoridade. O projeto já foi aprovado pela Câmara em 2016, mas como foi alterado, terá de ser analisado novamente pelos deputados. E você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy, diz aos deputados da CPI que investiga atividades do banco que não há nada a se esconder na instituição. Na Comissão de Esporte, a prática profissional de atletas transgêneros gera um debate polêmico. 3 projetos aqui na Câmara podem proibir a inclusão de mulheres trans em competições femininas. É só um instante. Na semana que passou, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o parecer preliminar do relator, deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. O prazo para a apresentação de emendas ao texto enviado pelo Executivo termina na próxima quinta-feira, 4 de julho. Na CPI do BNDES, foi ouvido o ex-presidente do banco, Joaquim Levy, que também foi ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff e há pouco deixou o comando do BNDES. Ele disse aos deputados que não há nada a se esconder na instituição. Levy participou na área econômica dos governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Recentemente pediu demissão da presidência do banco após atrito com o presidente Jair Bolsonaro. Uma das promessas de campanha do atual presidente da República era abrir o que ele chamou de caixa preta dos bancos públicos. Durante o depoimento, Joaquim Levy explicou a situação. Eu diria que hoje o BNDES não tem o que esconder. Joaquim Levy também foi questionado sobre contratos internacionais feitos pelo BNDES com países africanos e sul-americanos entre 2003 e 2015. Esses empréstimos se davam dentro de um quadro de política. Se aquilo era o ideal, eu acho que, como eu falei, quando me tocou decidir em alguns casos, eu senti um desconforto e não dei o sinal verde para fazer essa operação. Em outras ocasiões, em outras posições, tradicionalmente, a própria Fazenda, ela, vamos dizer assim, punha parâmetros, etc. Agora, a decisão é uma decisão de governo. O ex-presidente do BNDES também disse que o banco tinha um custo fiscal muito alto até 2015, pois emprestava para empresas a juros menores do que captava. Essa é uma situação clássica de desequilíbrio fiscal monetário e que, obviamente, no Brasil encontrava uma solução, um jeito, que era uma instituição que oferecia empréstimos mais baratos. Depois de quase 5 horas de depoimento, o relator falou sobre os próximos passos da CPI. Na semana que vem nós vamos receber aqui o ex-ministro Antônio Palocci, também que disse que quer falar tudo o que sabe. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, veio falar da abertura do mercado de gás no Brasil, que hoje é controlado pela Petrobras. As novas regras foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Energética, órgão que assessora a presidência da República. O monopólio do mercado de gás no Brasil já tinha sido quebrado em legislação de 1997. Mas a abertura para novas empresas não se concretizou e atualmente a Petrobras detém o controle da produção e da distribuição de gás no país. Com o programa Novo Mercado de Gás, o Ministério de Minas e Energia quer formar um comércio de gás natural aberto e mais competitivo. Os pilares dessas novas regras são a promoção da concorrência, a integração com o setor elétrico e industrial, a harmonização e o aperfeiçoamento da regulação estadual e a eliminação de barreiras tributárias. Em audiência pública na Comissão de Minas e Energia, deputados se mostraram preocupados com as regras para o novo programa do mercado de gás. Petrobras sair, fizer uma alienação de ativos, eu acho que deve fazer, tá certo? E nós não tivermos garantia, nós podemos estar correndo risco de transformar o monopólio de uma empresa pública no monopólio de uma empresa privada. Não tem que inventar nada.
Temos apenas que fazer, porque nós sabemos aqui, o Congresso sabe, que não é a aprovação de um projeto de lei, não é uma lei, não é um decreto que vai fazer cair o custo da energia. O Ministério de Minas e Energia garante que, quando as novas diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética forem implantadas, o preço do gás pode cair até 40% para o consumidor. Para o governo federal, a diminuição do preço do gás está diretamente ligada ao crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB. Se o preço do gás cair em até 10%, isso levaria a um crescimento do PIB industrial da ordem de 2,1%. Quebra também a coluna vertebral da cadeia produtiva de óleo e gás no país e é também um golpe de morte, no meu entendimento, na indústria nacional. Para mim está certo que haverá, nesse caso, aumentos de preços aos consumidores finais. Uma investigação da Polícia Civil de Minas Gerais sobre a tragédia de Brumadinho será compartilhada com a CPI da Câmara que acompanha o caso. Os policiais confirmaram a detonação de explosivos na mina do Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro, a cerca de 1,5 km de distância da barragem B1, o que era proibido por um laudo de estabilidade. A Vale descarta que houve detonações antes do acidente. Um vídeo divulgado pela Polícia Ambiental de Minas Gerais mostra que houve detonações de explosivo na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, no mesmo dia em que a barragem B1 se rompeu. Os deputados disseram que vão investigar se a explosão ocorreu antes ou depois do rompimento. Eles também querem saber se a detonação foi a gota d'água que provocou o desastre. A CPI de Brumadinho ouviu um engenheiro da empresa Vale e 2 engenheiros da empresa Pótamos, que atuavam em setores ligados à análise de riscos da barragem de Brumadinho. Na reunião, o deputado André Janones perguntou para a engenheira Maria Regina Moretti, da Pótamos, se, na opinião dela, a barragem era estável. Ela disse que se negou a atestar a estabilidade da barragem e que, por isso, a Vale afastou a empresa dela dessa função e repassou a responsabilidade para a Ativisud, que concordou em atestar a estabilidade. Essa sua discordância foi o fator determinante para que a Pótamos deixasse participar dos contratos em colaboração com a Tudsuv? Eu acho que foi fundamental. Foi fundamental eu não ter aberto mão, apesar das insistências e de outros consultores tentarem fazer com que a gente modificasse a condução dos trabalhos, a metodologia que eu estava aplicando junto com a equipe da Pótamos. Foi fundamental, eles não concordaram e passaram o serviço para a Tuvisud dar continuidade. Para comemorar os 50 anos das primeiras manifestações de luta pela diversidade sexual, milhões de pessoas lotaram a Avenida Paulista no último domingo, na 23ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+. Neste ano, a parada teve como tema a revolta de Stonewall, ocorrida em Nova York em junho de 1969. Aqui na Câmara, 6 comissões permanentes se juntaram para promover o 16º Seminário LGBT do Congresso Nacional. E a revolta nos Estados Unidos também foi lembrada. Com 53 anos de carreira, a cantora Jane de Castro abriu o seminário. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! O ex-deputado Jean Willis participou do encontro por videoconferência. Willis lembrou que esteve nas últimas edições do seminário e lamentou não poder participar agora. Fico muito triste de não poder, justamente nesse seminário que homenageia os 50 anos de Stonewall, estar aí com vocês. Há 50 anos, a comunidade LGBT resistiu à repressão da polícia no bar em que frequentavam em Nova York. A ação ficou conhecida como a Revolta de Stonewall e deu origem à luta por direitos iguais em todo o mundo. O deputado federal David Miranda era suplente e assumiu a vaga deixada por Jean Willis. Miranda lembrou que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo e prometeu resistência. Somos filhos, pais, irmãos, trabalhadores que contribuem para o crescimento da nossa sociedade, do nosso país.
Na Comissão de Esporte, um debate polêmico ganhou espaço na semana que passou: a prática do esporte profissional por atletas transgêneros. Os cientistas se posicionaram contrários à diretriz do COI, o Comitê Olímpico Internacional, que recomenda às federações que levem em conta o nível de testosterona dos atletas para definir quem pode competir com quem. 3 projetos de lei sobre este tema estão sendo examinados aqui na Câmara. Eles determinam o sexo biológico como parâmetro para as atividades esportivas e proíbem a inclusão de mulheres trans em competições femininas. O repórter Lincoln Macário ouviu 2 atletas que defendem posições opostas sobre o tema. Um assunto que tem gerado muita polêmica, não é a primeira audiência pública sobre esse assunto, onde a gente vai aproveitar a oportunidade de conversar com a pessoa que é talvez a principal motivadora dessa discussão aqui na Comissão de Esporte no dia de hoje, que é a Tiffany. Uma das questões que foi mais colocada aqui é a questão de você ter construído o seu corpo, a questão da memória muscular construído, e que seria uma espécie de doping. Como eu falei, sempre a argumentação de achismo, né? Nunca uma verdade escrita, nunca estudado uma mulher trans de verdade. E eu posso falar aqui claramente que em qualquer teste físico, qualquer atleta de voleibol, eu vou estar sempre abaixo delas. Agora a Ana Paula Henkel, a jogadora famosa, jogadora da seleção brasileira, para conversar conosco também, porque vocês são muito vigiadas e não é permitido em nenhuma fase da construção do corpo da atleta o uso da testosterona. As políticas antidoping são praticamente abandonadas quando você compara atletas trans às mulheres. Então a gente precisa agora passar essa lei para que mais mulheres não sejam prejudicadas. Essa inclusão hoje, ela está excluindo mulheres. Um argumento recorrente é que daqui a pouco vai haver time feminino apenas de trans. Cabe a cada organização, a cada federação fazer suas leis, suas regras. Como eu sou uma mulher trans, número 7, jogadora 7, então eu só pode ser no máximo 2 sets por equipe. Então, cabe a eles decidir as regras. Mas eu acho que não devemos barrar, não devemos pular uma lei e eliminar as pessoas trans do esporte simplesmente porque acham que isso é errado, sem ter estudado realmente de verdade. Em momento algum, esse nosso questionamento é em relação a Tiffany ou qualquer atleta transexual. A gente quer abrir uma interlocução com as entidades esportivas e pedir mais estudos. Primeiro, eu acho que o COI fez foi fugir da responsabilidade. Quando ele delegou para que cada confederação tome conta dos problemas, aí você vem a Confederação Brasileira de Vôlei permite que a Tiffany jogue no Brasil, mas não pode jogar pela seleção, então cria essa confusão. Segundo, que eu acho que a participação de trans no esporte é uma realidade. Talvez a gente tenha uma cota de atletas trans no esporte coletivo, mas como isso ficaria no esporte individual, é muito complexo, ainda carece de estudos científicos. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau!